Show me the money. Sim, tá começando mais um Stock Pickers, o maior e melhor podcast sobre o mercado de ações do Brasil, embora seja o único, né? Bom, eu sou o Thiago Salomão e esse é o episódio número 10, o primeiro episódio Double Digit, e para comemorar essa data tão especial, a gente vai retomar o tema do primeiro episódio, né? No primeiro episódio a gente falou da era dos gestores tuiteiros e agora vai ter a era dos gestores parte 2. Naquele episódio a gente chamou gestores já com bastante tempo de mercado, né? O Henrique Breda, o Sabanai da Perfin, o Aranha da Molt. E nesse programa eu queria até trazer esses caras separadamente, porque esses caras são muito polêmicos e falam muito lá no Twitter, mas eu preferi trazer os dois juntos para ver como é que vai dar essa discussão sobre o mercado de ações de maneira tão ácida aqui. Vamos ver se na voz eles também são tão ácidos quanto são nos tweets. Então eu tô aqui com o Renoir Vieira, da Pacific Investimentos. Tudo bom, Renoir? Tudo bom. Bom, muito prazer. Tô vendo que pela voz aqui o cara já foi mais econômico. Vamos ver se ao longo do programa vai falar mais. Renoir, só em 30 segundos, quem é Renoir Vieira? Bom, eu sou gestor num family office, basicamente, e eu opero a carteira multimercado, incluindo equities. Quem trabalha junto com você fazendo essa operação da carteira? Só eu. E você opera só Brasil, então, né? Eu opero Brasil, eu opero offshore também. Tipo o quê? O que você já operou na vida aí? Putz, cara, tudo. Gás natural, petróleo, que mais? Empresa de edição de genoma, o que você quiser a gente já fez. Junto com ele, Luiz Fernando Alves, da Versa Asset. Tudo bom, Luiz? Tudo bom, Thiagão? Bom, Luiz, prazer recebê-lo aqui. 30 segundos, quem é Luiz Alves, da Versa? Sou gestor dos fundos lá, tuiteiro de plantão e youtuber nas horas vagas. Youtuber nas horas vagas, porque o canal de vocês agora foi pro ar, né? A gente tá gravando o programa agora dia 18, mas até o dia 27, que é quando o programa for ao ar, vocês já vão ter canal no YouTube, né? Exatamente. O canal do YouTube está começando. Vamos falar aí de mercado, vamos falar da nossa experiência, né? Mas com a linguagem do YouTube. Provavelmente a galera vai me sacanear, mas eu acho que vai cumprir a função. E, bom, só para o pessoal entender um pouco do histórico do Versa, hoje, 18 de junho, quanto é que está a rentabilidade do fundo da Versa hoje, no fechamento de 18 de junho, nesse ano de 2019? Antes do mercado abrir ou depois do mercado? Fala antes e depois, até para o pessoal ter uma antes noção. Estava uns 6%, depois está ali em torno de 10,5%. Então, o programa vai ao ar dia 27, talvez o fundo já esteja menos 10 ou mais 50, né? Menos 10, se Deus quiser não, né? Joga essa praga para lá. Não, mas, pô, o foco é longo prazo, né? Bom, e sempre comigo aqui, Renatão Santiago. Não dá nem pra chamar de Zangara da Faria Lima, porque perto deles o senhor virou uma Alessia, hein, Renatão? Tô muito bem-humorado perto desses dois aqui. Aliás, bem-humorado tá sua meia do Bart Simpson aí, isso retomando... aí, que tá sendo ofuscada pela sua meia da Rico e a gravata do Renoir, que é de uma elegância. Olha, no final do ano vai ter o Oscar do Stock Pickers, melhor figurino, o Renoir Vieira com certeza vai ganhar. Depois da minha camiseta do Juventude, que ontem eu tava parecendo um balão inflável vestindo aquela camisa. Obrigado, Matheus, pelo registro fotográfico. E também o tênis quadriculado do Luiz. Temos que... mas ele é um skatista nato. Aliás, temos a Versa, eles já tem uma alma mais jovem, né? Na nossa playlist lá do Stock and Roll Pickers. Aliás, quem não segue ainda, vai lá no Spotify e procura Stock and Roll Pickers, que é a playlist de rock do pessoal do mercado financeiro. Vocês mandaram duas músicas bem jovenzinhas, né? Tinha uma do Arctic Monkeys e a outra, não lembro quem era. A outra é do Foo Fighters. Foo Fighters, pessoal bem mais jovem. Os gestores millennials, né? Exatamente. Pessoal mais alternativo, andando por aí pela Faria Lima com seus patinetes, ou ainda não chegaram nisso? Sim, lá ninguém vai de carro, cara. Todo mundo anda de bicicleta. A gente é asset nova geração. Que maravilha. Bom, vamos falar bastante de bolsa, que o programa vai ser curto, não importa quanto tempo vai durar. Renatão, me ajuda aí na condução da pauta, mas primeiramente queria saber de vocês dois o que trouxe vocês até o Twitter, como é que foi a chegada de vocês lá, enfim, um pouco de reviver o que a gente já discutiu no primeiro episódio, mas com vocês que talvez tenha casado a chegada do Twitter com a chegada no mercado, talvez pela idade de vocês. Enfim, conta um pouquinho da experiência de vocês
como gestores e como tuiteiros, né? E como essas duas profissões acabam interagindo. Cara, eu comecei, na verdade, no LinkedIn, porque o LinkedIn, por algum motivo, começou a reunir bastante gente falando de mercado, e foi no meio da eleição do ano passado, e eu via que tinha algumas opiniões meio desconcertadas assim, em relação ao que eu achava que ia realmente acontecer. E muita gente pessimista com o Brasil, achando que o mundo ia acabar, que a Treasury ia para 5, etc. E eu discordava bastante disso e eu resolvi começar a publicar o que eu achava. Eu acho que um pouco para defender a minha tese, acho que até um pouco do que o Breda falou no primeiro episódio, acho. O Breda... que ele entrou para se defender, exato. Para defender, no caso, a asset dele, e eu entrei para defender as minhas teses. Eu acho que a gente passa muito tempo estudando e tentando entender o que vai acontecer. Tem até uma frase célebre, né, do Niels Bohr, que é muito difícil fazer previsões, especialmente sobre o futuro. E eu acho que é mais ou menos isso. É muito difícil fazer previsões. Qualquer gestor gasta muito tempo tentando fazer isso. Tem pessoas com opiniões diferentes. Acho que o debate é bom. Mas você tem que defender, acho que o seu trabalho, a sua tese, o que você acredita. E foi mais ou menos isso que aconteceu. E aí, enfim, depois de um tempo eu comecei a entrar mais no Twitter. Muito por causa do Breda, que é o nosso precursor, né, do uso do Twitter. O gestor que abriu os mares nunca antes navegados do Twitter. Legal. Aí comecei a interagir mais lá com o pessoal. Interagir e brigar um pouquinho também, ou só interagir? Aí depende, né? Tem gente que quer brigar mais do que interagir. Para mim não é nada pessoal, entende? É uma questão de que... algumas coisas são um pouco irritantes, que assim, são teses vazias, entendeu? O cara discorda de você só para discordar, mas ele não tem um argumento melhor capaz de convencer. E eu sou facilmente convencível, só preciso de um argumento lógico, razoável para me convencer. Renoir, antes da gente continuar o papo, só alguns recados importantes. Geralmente a gente ia deixar isso para o final, mas... Já para o pessoal que quiser seguir vocês no Twitter, como é que vocês estão lá no Twitter? Me sigam lá, é @RenoirVieira. E o seu, Luiz? É @Luiz com Z, F Alves JR? Exatamente, Beleza, um pouquinho mais difícil, mas você vai encontrar com certeza, se não, só me seguir lá, Thiago Salomão, que eu vou ter a marcação dos dois, ou então o Renato Santiago, que também já com certeza vai fazer a marcação desses dois feras aqui. Eu aposto que todo mundo já segue eles lá. Só um parênteses, tem o nosso Twitter oficial também, né? Verdade. Que aí não é polêmico e tal, que se comporta bem, passa pelo filtro dos outros sócios e tal, que é o @fundoversa. Que inclusive muitos sócios preferem usar lá o Twitter do Versa ao invés de usar o Twitter pessoal, né? Inclusive na verdade até é bom falar isso porque muita gente acha que eu sou os dois. E eu não sou os dois, eu sou Luiz Fernando e é dali que eu escrevo e tomo bronca dos meus sócios. O Twitter onde todo mundo twitta junto é o @fundoversa, né? Aí cada hora entram lá, quando tem uma notícia sobre a empresa do setor do analista, o analista entra lá e publica essa notícia. Então realmente são 5 mãos ali fazendo esse outro Twitter. Eu mesmo achava que era você, os dois. O Renoir, então você entrou mais nesse mercado das redes sociais ano passado, mas você já está no mercado bem mais tempo que isso, né? Sim, mais tempo que isso, há uns 7, 8 anos. Legal, muito bom. E você, Luiz? Olha, a gente se conheceu, eu não lembro se você já usava Twitter naquela época, eu não usava pelo menos, mas foi um dia, eu não vou lembrar exatamente o dia, mas vou te contar o evento, talvez você lembre. A ação ordinária da Metalúrgica Gerdau disparou na bolsa. E eu falei, porra, quem é que pegou um movimento desse? Se você tava na mesa do almoço, junto com o Glatt da GTI, e falou, pô, eu tinha.
Eu falei, caralho, como é que o cara desse tinha essa ação? Você lembra que ano que foi isso? Putz, cara, não lembro, mas se foi junto com o Glatt, deve ter sido ali em 2014 e tal, por aí. Que foi também na época que eu entrei no Twitter, né? A minha história é menos nobre que a do Renoir. Eu entrei no Twitter pra combater petista. Nas eleições de 2014. Não deu muito certo, né? Tava com uma posição comprada, desesperado, vendo a Dilma acelerar. E aí tentei fazer alguma coisa, é óbvio que é ridículo, né? Achar que eu tinha alguma potência de qualquer coisa, mas tentei fazer minha parte de tentar procurar uns incautos lá e falar, não, vocês estão loucos, não tem que votar nesse partido, esses caras vão quebrar o país. Então eu passava muito tempo naquela época, né? Indo atrás de petista e tentando desmascarar os petistas no Twitter. Xingando muito no Twitter. Já comecei desde aquela época, já. E aí depois passei um tempo aí, e aí depois continuei usando, mas menos, e aí depois eu fui parar, sabe Deus como, no meio do FinTwitch. Aí encontrei o Breda, até eu fui um dos que, eu falei pra ele isso já, e já falei umas groselhas, que ele foi me corrigir, e aí dali entrei e comecei participando junto com a galera aí do famoso FinTwitch. Bom, no segundo bloco a gente vai falar mais as posições, eles trouxeram algumas posições, algumas polêmicas, outras nem tanto, não sei quanto que eles vão entrar no detalhe das posições, mas quem acompanha o Twitter deles sabe que pelo menos tem alguns shorts lá muito óbvios, né? O mais recente do Renoir tá um pouco pessimista com o Itaú, né? Pelo tom dos posts que ele faz, mas antes eu queria que vocês fizessem um saldo aí dessa migração de gestores, né, pro Twitter, né? Porque antes a gente... você já está desde 2014, motivos não tão claros ao mercado financeiro, mas hoje a gente vê outros gestores, né, não tão jovens, não tão, vamos dizer, agressivos no mercado, né, gestores até mais tradicionais, pegando como próprio exemplo o primeiro episódio do Stock Pickers, o Sabanai da Perfin, que a Perfin é um fundo bem light, né, se você pensar na volta dos fundos de ações. Como é que vocês estão vendo toda essa migração dos gestores aí para as redes sociais? Na minha opinião, acho que a galera do mercado está percebendo que o próprio mercado mudou. E as pessoas estão indo mais direto atrás dos investimentos e estão atrás de informação. Então o Twitter virou uma forma de você se expor para esses novos clientes e até antigos clientes, fazer um pedaço da parte comercial do fundo, né? Então aquela relação antigamente que tinha, que era o cliente falava com o banqueiro dele ou com o gerente que investia no fundo, e era esse cara que pegava informação sobre o fundo, tá mudando, né? O cliente está indo direto no gestor, e aí o Twitter é uma grande ferramenta para isso. Eu acho que daí que as pessoas descobriram isso e estão vindo atrás, e a gente lá na Versa, a gente tem justamente como diretriz, vamos dizer assim, explorar as mídias sociais de forma ostensiva mesmo, tanto que agora a gente está até com essa novidade aí do YouTube. Mas nenhum dos dois compartilhou o Stock Pickers aqui. Eu compartilhei, pô. Não tô vendo aqui, eu não me lembro. Mano. Olha lá, temos um fiscal do microblog aqui. Tocar a sirenezinha aqui agora, que o cara... Mas eles têm eu sei que vocês acompanharam os programas, né? Tem algum desses 9 episódios aí que vocês mais gostaram, Renoir? Qual... Eu gostei bastante do primeiro, acho que foi bem legal. Mas voltando para sua pergunta anterior... Sim, claro. Até queria muito ouvir sua opinião, porque depois eu vou voltar pro Luiz, porque o Luiz tem muito cotista, fundo aberto, mas você não tem cotista. Não. Então isso para mim na verdade é uma maneira boa de interagir no Twitter, porque eu não tenho a responsabilidade de chatear o cotista, entendeu? Do jeito que eu vejo, eu consumo muita informação. Acho que tem muita gente boa produzindo informação muito interessante. Então, às vezes tem cases que você não está acompanhando tanto, mas tem gente que está, e as pessoas postam coisas lá, tal. Então eu uso muito como uma ferramenta para me chamar a atenção sobre algumas coisas que eventualmente eu não tô acompanhando tão de perto. Até complementar o que o Renoir falou, é impressionante como tem alguns dados que pipocam no Twitter, que se você não tivesse o Twitter, você não ia acessar de jeito nenhum. Como, por exemplo, a gente tem uma posição agora em SLC e Terra Santa, em função aí da nossa expectativa de quebra de safra de soja nos Estados Unidos, e tem algumas pessoas postando no Twitter um acompanhamento diário ali da plantação, foto e tal.
É óbvio que a gente não se baseia nisso, mas a gente não veria isso se não fosse por ali, né? Porque geralmente isso não são jornalistas ou são pessoas do próprio mercado, às vezes. O Twitter virou o terminal da Bloomberg, então? Então, para algumas informações, algumas notícias, ele é até mais contemporâneo, vamos dizer assim. A Bloomberg fica pipocando ali os feeds oficiais, né? Estadão e tudo mais. Não tem esse feed dessas pessoas aleatórias. Tanto que a própria Bloomberg agora inseriu no terminal um leitor de Twitter, né? Exato. Agora, você vê, é interessante isso que você falou, porque em várias ocasiões eu sou notificado no Twitter antes da notícia estar no Bloomberg. E quanto custa o terminal Bloomberg? Só para o pessoal de casa que não sabe o que é um Bloomberg. $2.800 por mês, alguma coisa Dólares. assim. Dólares. Lembrando que o dólar está um pouquinho... Mas o Twitter vai começar a cobrar melhor. A gente tá fazendo muito lobby pro Twitter, né? Daqui a pouco eu vou querer meu share aí se tiver isso daí. Antes de terminar esse primeiro bloco, Luiz, você como um gestor de um fundo aberto, com alta vol, que certamente deve atrair muitos investidores, pessoa física, como é que é essa relação? Porque o Renoir até já falou, ele gosta de usar o Twitter porque ele não tá nem aí em desagradar o não cotista, porque ele não tem cotista. Mas e você? Você que tem cotista... e deixa bem claras suas convicções, suas opiniões, posições. Como é que é esse dia a dia? O quanto isso interfere na tomada de decisão como gestor? Enfim, passa um pouco para o pessoal que acompanha você no Twitter e está ouvindo o Stock Pickers. Na tomada de decisão não interfere absolutamente nada. Assim. O Twitter ele é uma sala de bate-papo, né? É uma coisa totalmente extraoficial, não tem nada a ver com a gestão do fundo. E até por isso que eu falo que o Twitter oficial do Versa é o Fundo Versa, que não fala metade das groselhas que eu falo. Mas a relação com os cotistas, nesse aspecto, ela é muito boa. As pessoas, através disso, elas conseguem saber quais são as nossas convicções sem a gente precisar falar tanto sobre o assunto, né? Quer dizer, a pessoa que segue lá sabe mais ou menos onde é que a gente está a carteira, onde é que está a nossa carteira, e dali ela já consegue entender mais ou menos o próprio resultado. Agora, além do Twitter, a gente começou nossas mídias sociais através do nosso blog. O Twitter originalmente era a gente fez só para o blog poder postar lá, né? Que a gente faz o blog no WordPress, você aperta publicar, vai para tudo que é mídia social. E no blog a gente tem embaixo dos artigos uma caixa de comentário. Só que no início, essa caixa de comentário ela era aberta. A pessoa não precisava se cadastrar. Então, quando estava indo tudo bem, era aquela coisa, né? Agora, quando a gente tomou aquele pra trás ano passado, só faltou vir ameaça de morte lá nos comentários, tanto que a gente teve que encerrar. E aí o que eu fico mais bravo é que a galera entrava anonimamente, botava lá, investidor que tá se dando mal. E aí reclamava. Aí a gente fechou a caixa de comentários e agora reabriu com o cadastro. Então assim, a gente não só abre o Twitter para as pessoas conversarem com a gente, como a gente abre o nosso site também. E aí as pessoas recebem por e-mail as publicações com o resultado do fundo, com os nossos investment cases, e podem entrar lá e perguntar, comentar à vontade, livremente. O nosso objetivo é realmente aumentar a interação com o cotista, sem que, óbvio, isso atrapalhe o nosso trabalho, né? O investidor institucional, às vezes, me questiona isso. Fala, mas dá tempo de fazer tudo? Você vai no banheiro, você vai tomar um café, então dá tempo de fazer tudo. O que não pode é confundir as coisas e tem que ter ali o foco no trabalho, né? Que é o que a gente faz. E falando em investidor institucional, como é que é a base de cotistas? Eu pensei que era muito mais focado em pessoa física, mas vocês têm alguma fatia de investidor institucional? A gente tem uns 2 institucionais bem pequenos e o resto, a grande maioria, são 5.000 cotistas, são pessoas físicas. E esse é o nosso objetivo mesmo. A gente quer as pessoas físicas pequenininhas mesmo. No próximo bloco a gente vai falar das posições longs e shorts dos fundos tocados pelo Renoir e pelo Luiz. E também, depois do terceiro bloco, vai ter aquele ping-pong super especial e capcioso com os nossos convidados. Um segundinho, a gente já volta. Esse é o Stock Pickers, com a apresentação de Thiago Salomão. Segundo bloco do Stock Pickers, episódio número 10, com Renoir Vieira, da Pacific Investimentos, e Luiz Fernando Alves Júnior, da Versa Asset. Antes de começar, eu queria mandar um abraço para o Vinícius Sardi, skatista patrocinado pela Versa, que vai
competir no X Games, é isso aí, Luiz? Pô, Viniceira é fera demais. Ele é filho da Rosângela, que trabalha lá com a gente, nossa assistente comercial, e ele tá aí na luta do skate já há alguns anos e tem tido muito sucesso nos campeonatos que ele tem competido, e ao ponto de ter sido convidado aí para participar do X Games em Minneapolis. E aí a gente tá patrocinando ele nessa aventura e desejamos a ele aí, pô, todo sucesso. Temos certeza que ele vai arrebentar. O moleque é bom demais mesmo e tem chances grandes de trazer esse caneco pro Brasil. Pô, que da hora, muito legal. Um abração pro Vinícius, espero que acompanhe o Stock Pickers. Mas agora a gente vai falar do que o povo gosta, do que o povo quer saber, as ações que esses dois caras estão investindo, tanto na compra quanto na venda. Renatão, você tem a lista aí contigo, eu tenho aqui a lista. Vamos começar pelo lado long, porque eu vi que tem uma posição em comum aqui, né? Os dois têm posições long em Via Varejo. O que vocês podem falar dessa posição? Bom, para mim, essa é uma posição, eu tenho dito frequentemente, que é a posição que eu mais sofri na vida até hoje, né? E eu tenho um amigo que a gente foi jantar, sei lá, uns 8 meses atrás, e ele falou, olha, essa posição aí, você vai sofrer bastante nela. E eu falei, vou, mas tudo bem e tal, mas realmente está sendo muito sofrido. E por que ele já achava que você ia sofrer? Não, é porque ele tinha uma visão assim mais interna dos problemas e da situação, mas a questão é a seguinte, a empresa está negociando a múltiplos que são, sei lá, 1/10 dos concorrentes. A empresa é líder no setor, tem 1.600 lojas, tem uma logística muito bem estruturada, tem uma série de coisas boas. São marcas muito boas no segmento que ela atende. Então, assim, me parece que o que realmente levou a performance a ser tão ruim foi esse overhang na ação, porque o controlador queria sair, aparentemente não tinha quem comprar, e isso aumentou muito o prêmio de risco nessa ação. Espero que agora isso seja uma coisa que se normalize, né? Ligando a tecla SAP aqui para o nosso ouvinte, overhang. Overhang seria excesso de liquidez, porque... Na verdade, é a falta de liquidez para alguém que quer vender muita ação, né? E aí acaba pressionando o preço. Exatamente. Você falou que é uma empresa boa, é boa no que faz, mas, cara, você entra numa loja do Ponto Frio hoje, é deprimente, assim. Isso não é ruim, não pesa, não é o apocalipse do varejo chegando no Brasil, parece que a primeira vítima é o Ponto Frio. Você precisa sair da Faria Lima, cara. Essa é uma boa. Essa é uma boa. Eu tô brincando só porque isso foi um comentário que o CEO da Raia Drogasil fez uma reunião com o mercado. Vocês precisam sair da Faria Lima, vocês ficam aí olhando, vendo uma farmácia do lado da outra, acho que isso é realidade, não é não. Sabe de nada, inocente. Clássico. Aliás, vamos falar de Raia, porque eu sei que o Luiz tem um short há um bom tempo nela, mas antes, Luiz, Vevar, o que você tem a falar dela, complementando o que o Renan falou? Eu tô com o Renatão no sentido de que hoje em dia tá realmente deprimente, assim, entrar numa loja da Via Varejo, mas eu acho que tem um problema ali de execução, pela falta de gestão que aconteceu nesses últimos anos com toda essa guerra. E aí, se você lembrar o que era Via Varejo antes da confusão do Cassino, que começou lá com a Cenova, a fusão das duas empresas e tal, compartilhamento de CD, aquela zona que terminou com os caras quebrando e vendendo agora a empresa. Antes disso, ela era uma baita empresa, num segmento ruim, diga-se de passagem, venda de eletrônicos, o cara não tem marca, margens apertadas e tudo mais. E aí, no cenário atual, onde faltou gestão, ele ainda tem a base dele de ativos lá, as lojas, que nem o Renan bem comentou, o sistema logístico, e falta gestão. E aí, num setor ruim desse, de margens muito apertadas, o swing do lucro, vamos dizer assim, com pequenas mudanças, é muito grande. Então, o fato de ser um setor ruim faz com que essas pequenas mudanças tenham um efeito muito grande e acaba ficando bom para uma situação tiririca, né? Pior não fica, que está a empresa hoje em dia. Eu só queria colocar uma questão aqui que é até um pouco técnica, que é o seguinte: varejo
tem uma correlação grande com o consumo, né? E por causa disso, quando você espera que a economia vai decolar, você espera também que as ações de varejo tenham uma precificação maior pela diminuição do prêmio de risco. Então, quanto maior a correlação, o retorno de uma ação, né, tem com o consumo, né, maior o prêmio de risco que aparece quando você está numa situação mais deprimida de atividade econômica. Então, eu acho que, dada a fase que o Brasil está, faz todo sentido estar em varejo, e já que você vai estar em varejo, é melhor estar numa empresa que é boa, o balanço é saudável, não tem um risco de esse negócio quebrar amanhã, e está muito barato. Então, assim, eu concordo, se tiver qualquer mudança pequenininha ali, esse negócio vai valer muito mais, mas ele já deveria valer muito mais hoje. Não vale muito mais porque o prêmio de risco está muito grande. Para quem está chegando agora no mercado, acho que ficou clara a explicação da correlação, né, do consumo e o retorno da ação, né? Quanto mais difícil tiver a situação da economia, essas empresas vão sofrer mais, assim como quando tiver uma retomada elas tendem a subir mais. Mas o que seria o prêmio pelo risco? Então, vamos supor que a gente tem uma ação e a gente chegue à conclusão nós aqui que o preço justo para essa ação é R$13. Tá? Digamos que a gente viva num mundo que nunca mais vai acontecer, mas digamos que a gente ainda vivesse nesse mundo em que o CDI fosse 10. E hoje a ação está R$10, certo? Então a gente tem um retorno total de 30%, que é 10 para 13, 30%. Uma unidade desse retorno é o CDI, que é 10%. Então você tem 20% ali, que é o prêmio de risco. Que é o quanto você vai ganhar por deixar de ficar no investimento livre de risco, entre aspas. Que seria que é um diferencial, de retorno que você espera obter por estar aceitando comprar essa ação, né, nesse exemplo simples aqui que a gente fez. Não, legal. Já para dar uma ideia pro pessoal, já falamos o primeiro caso, vamos partir para mais um caso. Luiz, vou pegar um caso fácil aqui, tá? Que tem a Vale aqui na carteira de vocês, espero que esteja. Muita Vale. Muita Vale? Muita então que Vale. bom. Quanto mais ou menos o fundo? Via papel, a gente está na posição máxima, que é 30% comprado, e a gente ainda tem mais 15% de delta via opções. Bom, então por isso que a cota do fundo subiu tanto nesse dia que estamos gravando, porque a Vale subiu mais de 4%. Espero que não tenha nenhuma surpresa até o dia da gravação, mas, bom, já respondeu a primeira pergunta, que era o que fez o fundo subir tanto em um dia, que é a Vale. E por que tanto otimismo com Vale? Porque nesse conjunto de preços de minério, dólar, não sei o que, é uma máquina de imprimir dinheiro. É uma empresa que está gerando aí fluxo de caixa livre para acionista em torno de 15% do patrimônio dela nessa situação, né? É um dos PIs mais baixos da Bolsa. Um dos melhores dividend yields, uma vez que ela volte a pagar dividendos, né? E aí, pensando num prazo um pouquinho mais longo, o que mudou no mercado de minério foi o equilíbrio mesmo, né? Você teve a saída daqueles produtores pequenos, o mercado se concentrou na mão dos três grandes, e de forma que esses caras aí realmente têm o mercado todo na mão, e não que eles controlam o preço, mas eles também, com isso, você cria um certo colchão, no sentido de que não vem abaixo do custo marginal de produção deles. E a Vale é a produtora de menor custo do mundo, né? Se ela estivesse na Austrália lá, aí seria uma barbada. Que são os outros concorrentes, né? O BHP e Rio Tinto são focados na Austrália. E além disso, teve a expansão de capacidade, né? A entrada do S11D nos últimos anos. Então é uma empresa... E teve a desalavancagem da empresa, o que a gente adora também, o que faz com que seja realmente o maior cash call da Bolsa hoje, né? E a gente está lá justamente nesse play. Tem gente que acha que o maior cash call é o Itaú, né? A gente vai falar de Itaú, porque você vai ter que falar de Itaú, Renan. Aliás, Mas esse negócio da Vale, eu não tenho, mas eu concordo. Eu acho que é uma boa posição. E o que ficou evidente com toda essa confusão que teve recente é que a Vale determina o preço do minério de ferro. Que não tem supply extra, né? É isso. É São isso. Então, grandes. se ela quiser,
colocar o preço, ela coloca o preço onde ela quiser, é uma OPEC, entendeu? Ela pode, só controlando a produção dela, com uma desculpa qualquer daqui para frente, ela põe o preço onde ela quiser. E é diferente da Suzano, por exemplo, que tá tentando segurar o preço, cortou 1/3 da capacidade de produção. Temos vendido nisso aí. Estão vendidos em Suzano? E a celulose não para de desabar. Mas você não acha que a Suzano já caiu tudo que tinha que cair? Eu acho que essa sinergia nunca vai se materializar. Ô, louco. Não, assim, quando a operação foi feita, todo mundo imediatamente colocou no preço que ia ter uma sinergia absurda e que a gente podia pagar já por essa sinergia porque estava de graça e o mundo ia dar muito certo. Eu não vejo desse jeito. Eu acho que esse mercado vai ter uma depressão muito prolongada por muito tempo. Esse tipo de commodity eu acho que vai ser cada vez menos usada. E essa sinergia, dadas as condições de mercado e dado o nível de alavancagem, eu acho muito difícil que isso se materialize na proporção que o mercado precificou. Então, desde de que fecharam a transação, a gente está short nisso aí. Eu pretendo continuar. Eu acho que isso daí vai... Assim, pode se materializar alguma sinergia, mas vai ser muito aquém do que o mercado espera. E aí, só para entender um pouco, né? Porque não necessariamente você precisa que a ação caia quando você está short, né? Você pode... geralmente é um trade relativo, né? Você escolhe uma outra ação para ficar long, né? Com esse caixa que você faz, seja a CDI ou outra ação, mas porque você acredita que essa ponta short vai cair mais que a long, ou a long vai subir mais que a short. Qual é o outro par aí dessa Não, operação? nesse caso não tem um par no setor, assim, as pessoas gostam de fazer long and short no setor, ou tem alguma relação estatística e tal. Do meu ponto de vista, é assim, tem alguns setores que eu acho que vão underperformar, e eu uso esses setores como fonte de financiamento. Certo. Então, para deixar claro para quem está ouvindo, então é assim, não necessariamente precisa realmente cair. Basta que eu tenha usado esse caixa que eu consegui supostamente numa taxa baixa para comprar alguma coisa que vai subir muito mais do que aquela ação que eu vendi tem potencial para, entendeu? Entendi. E o que você tem aí para compensar e qual o tamanho dessa venda? Só para a gente ter uma noção dessa convicção que você tem, quanto percentual do fundo? Bom, acho que das carteiras que a gente está falando, de um percentual de uns 15% vendido nisso, não é a minha maior posição short. Bom, as outras coisas que a gente tem, a gente aposta muito em Via Varejo, acho que Via Varejo é um case aí que depois vai aparecer muito engenheiro de obra pronta falando que era óbvio. Já temos registrado aqui o Renoir, falando Renoir, e o Luiz também. Eles vão poder levantar a plaquinha. Então, a gente ainda tem um pouco de Magazine Luiza, a gente tem um pouco de Fleury. Acho que Fleury é um negócio que eu não consigo entender ainda, o porquê que está tão deprimido. Assim, é uma coisa que ainda tenho que pensar um pouco, entender, mas parece barato. Eu tô querendo entrar em Braskem. Acho que Braskem, desde dessas últimas notícias, o prêmio de risco aumentou desproporcionalmente em relação ao que a empresa gera de resultado operacional muito bom. Mesmo com recuperação judicial da Odebrecht, hein? Eu acho que isso tem um impacto muito pequeno. Se tem um impacto, na verdade ele é positivo, porque a Petro quer vender a participação. Aparentemente a Odebrecht vai ser obrigada a vender de alguma forma. Então é uma questão de achar alguém que compre. É uma questão de achar alguém que compre isso. Eu acho que a empresa operacionalmente é muito redonda, então vai aparecer. Inclusive, não quero entrar muito no assunto da Braskem, porque a gente pode perder o timing, mas hoje foi o dia do anúncio da recuperação judicial da Odebrecht, e provavelmente os bancos podem se tornar sócios da Braskem, porque boa parte das dívidas, né, eles podem ser exercidos e, aliás, eles podem se tornar acionistas. Aí fica aquele ponto, né? Para alguns, o banco pode pegar e já vender rapidamente a ação,
provocando uma queda. Mas, por outro lado, o banco também pode tentar fechar um acordo com algum comprador estratégico. A Lyondell pode eventualmente querer voltar a comprar, enfim. É um cenário que não chega a ser catastrófico só porque a Odebrecht pediu recuperação judicial. Às vezes pode ter até um desfecho positivo e muito mais positivo do que... Não, e os bancos têm acesso a todos os investidores e potenciais interessados nisso. Então, acho que... E sair vendendo no mercado não faz sentido na cabeça de um banqueiro que vai perder dinheiro, né? Eu não vejo por que eles fariam isso. Exato. Eu concordo, embora a gente tenha na carteira Rico Braskem, nas duas até, na Rico Dividendos e na Rico Premium, e a gente está acompanhando de perto esse caso. Algum comentário sobre Braskem ou podemos falar de outras posições? Aliás, isso é uma frase muito libertadora que o Stock Pickers revelou para o mercado. Os gestores também sabem falar não sei. Porque uma vez veio aqui o Braga e o Walter Maciel perguntando de Magazine Luiza e eles falaram não sei. E foi uma das frases mais elogiadas, porque falaram, porra, o cara teve a liberdade de falar que não sabe o que falar daquela ação, né? É muito importante a gente guardar a opinião porque a gente sabe. Então vamos falar do que você sabe, Luiz? Até fazendo parênteses aí, o gestor não tem que ter opinião de tudo. Ele tem que ter poucas opiniões muito convictas. Vocês estão no Twitter, parece que as pessoas têm que ter opinião para tudo e sobre tudo. É verdade. É muito complicado a vida de uma pessoa que se expõe aos outros no Twitter, né? E as pessoas te seguem e querem saber, porra, mas e aí, Braskem? Não sei, não sabe por quê. Sabe? Então gera um questionamento às vezes meio... que é muito difícil você acompanhar, quer dizer, mesmo no Brasil que tem uma quantidade reduzida de empresas listadas, e que o que tem liquidez ainda é menor ainda, é muito difícil você acompanhar tudo o que está acontecendo em todos os lugares. Do jeito que eu faço a alocação, eu penso, nesse momento do ciclo econômico, quais são as empresas, quais são os setores que vão se beneficiar desse momento? E aí eu acompanho só essas empresas. Exato. Mais ou menos o que a gente faz ali na Rico também. Eu e o Matheus Soares, vulgo o Vinícius Júnior da Faria Lima. Vamos falar de Itaú, Renoir? Vamos falar de Itaú. É um short que você tem? Depois eu volto para alguma posição sua long, Luiz. Mas não quero perder esse timing. Por que vender Itaú? Acho que quem acompanha o seu tweet... Seus tweets. Eu tô apanhando bastante lá do pessoal. Será que o Setúbal tem Twitter? Ele talvez esteja lá um robozinho lá tweetando. Escondido. Outro dia foi engraçado que eu fiquei falando mal de Cielo e a Cielo veio falar comigo no Twitter. É piada pronta. Mas no Twitter ou por mensagem? No Twitter. A Cielo é piada pronta. Um abraço pro André Gordon que veio aqui defender muito a Cielo. Vai ter um momento de... Aliás, acho que o Gordon e o Breda vão poder ter uma réplica às declarações do Renoir, primeiro sobre Suzano e Cielo. Vamos fazer um aqui, eu quero vir também, pô. Não, pode ser, com certeza, já tá mais soltinho o Renoir Vieira. Esse galo é bom de briga. Vamos falar, quem vê pensa que o Renoir tem 2,20 metros de altura, um garotinho mais franzino, mas muito bem vestido, eu aposto que vai ser meio que o Matrix ali. Dando porra de todo mundo. Mas me fala de Itaú, cara. Quero saber. Não, Itaú é o seguinte: Itaú é a Olivetti brasileira. Tá? Você olha a Olivetti, né? Tinha 25% do mercado mundial de máquina de escrever. Só que isso não adiantou nada, porque a máquina de escrever é um negócio meio obsoleto. Você não tem uma máquina de escrever, eu suponho. Eu não tenho. Mas... Acho que a maioria das pessoas que vão ouvir, talvez nunca tenham visto esse negócio em funcionamento. O que é o Itaú? O Itaú é um banco tradicional, que gosta de correr pouco risco, é muito bem administrado, eu concedo esse ponto, muito bem administrado, mas o que está acontecendo aqui, o regulador não está mais disposto a deixar o Itaú seguir a cartilha Itaú, que é comprar alguém quando está chamando atenção ou incomodando um pouco. Isso foi a cartilha do Itaú desde sempre. Então, quando alguém está entrando no mercado, eles vão lá, compram tal, põem para dentro de casa. Isso chegou no limite, não tem mais isso. Eu acho que é muito difícil a gente imaginar que o Itaú vai fazer alguma aquisição relevante nos próximos anos.
enquanto os bancos, o melhor banco do mundo para mim é o JP Morgan. O JP Morgan trada a 1,5 vezes PL, né? O Itaú trada 2,8. Você tem que fazer um ajuste aí, porque o ROI do Itaú é maior do que o ROI do JP Morgan. Mas o que acontece é que Itaú tem 9 bi de receita por ano com serviços, basicamente anuidade de cartão e mensalidade de conta corrente, cobrança de TED, etc. Eu acho que com a concorrência das outras alternativas, né, que estão dispostas a fazer isso por um preço zero, que é o que realmente custa, né, no mercado competitivo, o preço é igual ao custo marginal, e custa zero para fazer um TED. Então isso vai eventualmente convergir para esse custo, que é zero, o preço vai ser zero, e esses 9 bi vão desaparecer. Se você considerar que o ROI do Itaú sempre teve, pode pegar aí dos últimos 30 anos, uma correlação muito grande com o CDI, e você ainda colocar em cima disso que eles vão perder receita de serviços, o ROI do banco vai cair não linearmente. E, na minha opinião, porque o Itaú é muito bem administrado e tem entregado sistematicamente por muito tempo, as pessoas tendem a assumir que isso vai acontecer para sempre. Então é uma parte considerável da carteira de muita gente por aí, e eu acho que a tendência é que quando decepcionar, que vai acontecer, a gente vai ter muita gente querendo sair de Itaú ao mesmo tempo e provavelmente a gente vai ver um episódio meio Cielo, assim. Esse negócio vai ficar baixo por muito tempo. Mas você não acha que, por exemplo, no caso, fazendo até o paralelo com a Cielo, eu imaginei que você ia chegar nesse ponto. O Itaú não tem muita munição para gastar, para meio que amenizar essa queda? Tem, mas isso significa entrar no jogo da concorrência, que é diminuir tarifa, diminuir receita de serviços, diminuir spreads. Então, o Itaú vai desaparecer? Claro que não, mas... Banco é um serviço muito mais difícil de ser substituído do que o serviço que assim, a concorrência está aumentando, isso é um fato, e essa receita de serviços rapidamente vai desaparecer, o ROI vai cair. O Itaú vai conseguir competir? Vai, mas para competir, ele vai ter que reduzir o lucro. E no fim das contas, isso daí vai fazer a ação cair. Afinal, desempenho da ação... Tem o prêmio de risco, etc., mas no fim das contas, lá no longo prazo, vai acompanhar o lucro. Eu até concordo com o Renoir que o que está acontecendo no mercado, no setor bancário, é uma mudança estrutural, que começou quando o Banco Central liberou, se não me engano, foi em 2015 ou 2014, não lembro, você abrir conta pela internet. Esse é um marco que muda o setor bancário, na minha opinião. Que aí você conseguiu facilitar os outros competidores acessarem o cliente final. Então, ficou fácil para alguém abrir uma conta, a pessoa não precisa mais ir na agência, faz tudo digitalmente. E aí, que nem o Renoir falou, o endgame disso é com certeza um ROI mais baixo para o setor como um todo. Quem vai sobreviver, quem vai ganhar, quem vai perder, aí é outros 500. Mas o equilíbrio estrutural de longo prazo é um equilíbrio competitivo pior, ou seja, com retornos mais baixos. Você tem short em Itaú? Em Itaú não, eu tenho short num pequeno banco aí que negocia 3 vezes o valor do Itaú. Então vamos falar desse pequeno banco aí. Aí pegando o mesmo gancho do Renoir, você pensa, o Itaú vai descer para a arena para competir e ele já está descendo, né? O anúncio do IT, para mim, foi um marco importante, porque ele não só está indo para a parte digital, como ele está indo já para a ponta da tecnologia, que é justamente a parte de wallets, né? Quando você tiver uma padronização dos protocolos, vamos dizer assim, uma interoperabilidade dos wallets, provavelmente o dinheiro vai migrar para wallets, né? E todo mundo vai transferir entre wallets, que vai substituir a TED, é só um outro arranjo da mesma coisa. Que demonstra que Cielo acabou. E aí pensando nisso, você pensa, poxa vida, o Itaú
e o Bradesco e os grandes vão descer para a arena. Esses caras têm o menor custo de funding do mercado. Esses caras têm a maior escala de todas. Esses caras vão ter um ROI mais baixo. Então, qual vai ser o ROI do pequeno competidor, do cara que está atacando esses caras? ROI, só traduzindo pessoal, é o famoso ROI, né, o retorno sobre patrimônio. Exatamente. Então, o retorno sobre patrimônio do atacante tem que ser mais baixo ainda. E aí a gente tem um banco que aí, aliás, tem que fazer um parênteses aqui. As pessoas acham que a gente monta um short achando que uma empresa vai quebrar ou achando que a empresa é mal administrada. Não. No caso, a gente está falando do Banco Inter, é um baita banco, fez um bruta trabalho no sentido do Pode aplicativo. falar puta trabalho mesmo. Eu sou cliente do Banco Inter, inclusive. Eu entrei no banco para testar e realmente o aplicativo dele é sensacional. Igualzinho ao aplicativo do Itaú. E é igualzinho ao aplicativo do banco original. Tem as mesmas funcionalidades. Você cota seguro, você tem uma plataforma de investimento completas, você tem N outros serviços que estão em todos os bancos. E esse cara negocia hoje a mais ou menos 7 vezes price to book. Sendo que quando você vai olhar, que nem o Renor falou, as linhas de receita desse banco, ele é um banco de crédito. Justamente porque ele nem cobra tarifa. E aí, para ser um banco de crédito e competir com um cara que tem um custo de funding mais baixo, você necessariamente vai ter um ROI mais baixo que o cara. Então, é injustificável o valuation desse banco frente ao que ele é. E a maior prova disso é que o resultado do primeiro TRI dele foi horrível. O ROI dele caiu porque ele teve um prejuízo em função do GPM mais baixo na carteira de crédito imobiliário. Então, o Banco Inter ele deveria ser visto como um banco de home equity. É isso que ele é. Esse é que é o forte dele. E aí tem outras coisas também que mascaram um pouco essa dificuldade do banco expandir ROI, que é o próprio crescimento. Você tem um efeito na inadimplência muito forte quando você tem uma carteira de crédito crescendo 40% ano contra ano. Então, quando você reporta lá a tua inadimplência 90 dias e a tua carteira está crescendo 40%, esse novo crédito não deu tempo de inadimplir. Então a sua inadimplência é necessariamente mais baixa. E por outro lado, quando você cresce 40% no contrato, você tem um problema de seleção adversa. Você está botando todo mundo para dentro da base. Então a forma como a gente reconstrói o Banco Inter é um banco que criou um braço digital para fazer a originação da parte de crédito imobiliário. Ok? E os números que a gente vê hoje do crédito imobiliário não refletem o que vai ser a carteira quando ele atingir a estabilidade, quando ele parar de crescer. Provavelmente vai ter uma inadimplência maior do que ela tem hoje, o que vai justificar um ROI ainda mais baixo. Então, dado todo esse cenário, 7 vezes price to book, desculpa a palavra, mas é uma loucura, é uma alucinação que eu não sei quem cometeu. Tanto que eu até cometi a maluquice, depois eu apaguei, de entrar no Twitter, marcar o Menin e falar, amigo, pelo amor de Deus, cara, aproveita e faz outra oferta aí, cara. Porque não faz sentido nenhum. Aí. E aí depois desmarquei. E eu não sei se ele ouviu meu conselho, mas veio outra oferta aí, né? Vem outra oferta aí. Foi antes a oferta? Foi antes. Ô, eu falei, eu marquei, tá vendo? O Twitter faz preço, faz oferta, faz tudo. Eu marquei ele e marquei o pai dele, né? Que o pai dele também é ativo. E eu falei, porra, quem diria, hein? Você ficou aí 20 anos tocando MRV, dá o triplo o 4 vezes o lucro, sei lá, da empresa do banco do teu filho, e o banco do teu filho que surgiu ontem vale a mesma coisa que a tua empresa. Eu falei, nossa, cara, você tá pirando. Aí meus sócios já estavam me dando bronca também, né? Tira, paga essa porra, você tá maluco, deixar isso aí. Aí eu apaguei. Mas é uma maluquice mesmo. É uma bizarrice. O Banco Inter vale a mesma coisa que a MRV, por exemplo. Eu tenho uma certa dúvida, porque eu acho que o endgame é o banco não carregar o crédito. Eu acho que esse é o endgame. No fim das contas, o banco ele vai ser uma plataforma, meio que um marketplace, assim. E a gente já está vendo coisas parecidas nesse mercado, acho que vai demorar, mas o problema... Eu não tô short em Inter, também não tô long. Cheguei a estar long, mas assim, lá no IPO, muito atrás. E o que eu acho é que no fim das contas, esse negócio vai ser um marketplace como é a Magazine Luiza ou o Mercado Livre e tal. E vai ter alguém que vai dar um funding por trás e que vai carregar o crédito. Então, isso faz com que justifique eventualmente um price to book maior por causa disso, né? Mas isso ainda está muito longe e eu concordo com você que... Mas se você estiver certo, esse banco é um banco com ROI superior ainda ao ROI de hoje em dia. Concordo com você. Eu concordo. Sim, sem deixar... o bloco já está muito longo, queria ainda passar rapidinho, a gente vai fazer
poucos segundos de alguns shorts em comum que vocês têm, mas só fazendo a palavra ao Banco Inter, né? Acho que alguns eventos também ajudam a explicar, né? Primeiro, a base cresceu muito rápido antes deles começarem a rentabilizar, né? Talvez isso explique uma queda do ROI. Mas talvez o valuation também esteja nesse patamar por dois motivos, né? Primeiro, o valor que é precificado o Nubank, né? Haja vista as ofertas recentes que ele recebeu. O que eu acho tá maluquice também. Sim, mas pelo menos você já tem um patamar que o Banco Inter tá caro, mas perto do Nubank tá barato, né? Se pensar que o Nubank vale mais que o Banco Inter e dá prejuízo atrás de prejuízo. E nessa parte de ser um marketplace, em agosto vai vir o super app do Banco Inter, que a gente não sabe ainda qual vai ser o resultado disso, mas eles estão caminhando para, de fato, não ser só um provedor de serviços financeiros, mas também muitos serviços não financeiros, que é onde eles querem rentabilizar a base. Né? Eu concordo com isso, eu não tô short porque eu não tenho coragem, essa é a verdade. Tá? E, por dois motivos, porque parece eventualmente que tem uma coisa ali que é meio tailor-made para entrar algum gringo nisso aí, que eu não sei quem é, não sei quanto vai pagar. Mas a outra coisa é o seguinte, O problema é o seguinte, os bancos digitais lá fora não negociam nesse valuation. Negociam valuation muito mais baixo. A gente está num mundo completamente diferente. Então, se você olhar, por exemplo, empresas muito boas, tipo Ambev, tá lá patinando há um tempo. Se você olhar várias dessas empresas que sempre foram muito bem administradas e tal, porque o mercado não quer saber de lucro. O mercado quer crescimento de receita. E o mercado criou essa tese um pouco por causa desses unicórnios e não sei o quê, que assim, você vai crescer muito rápido, você vai queimar caixa, mas não tem problema, porque eventualmente você vai matar todo mundo, você vai ser monopolista, você vai setar o preço onde você quiser, e então enquanto você cresce, toca a máquina aí, tem dinheiro infinito. Mas o caso do Banco Inter, o fato dele ser o único, você falou que os bancos digitais lá fora, eles não negociam esse valor, mas o fato do Banco Inter ser o único, não faz o investidor pensar assim, cara, é a primeira empresa disruptiva nesse sentido, o primeiro unicórnio que eu consigo chegar lá, não é unicórnio, mas que eu consigo chegar lá e comprar. Mas essa é uma boa provocação, Renatão, porque, primeiro, o que é disrupção? Esse caso não tem nada de disrupção. Ele tirou o tijolo do negócio, não tem agência, não tem... A disrupção no caso do Banco Inter é promoção, é fazer promoção, é cortar tarifa, é não cobrar tarifa. Porque o fato dele não ter agência, a agência, eu vejo como uma linha de negócios no Itaú, por exemplo. É uma linha de negócios ter agência. O Itaú poderia optar por não ter agência. O Itaú teve um braço digital, uma conta grátis, ele matou a conta grátis. O Banco do Brasil tem uma conta grátis. Você entra lá e abre uma conta online grátis. Então, na verdade, a disrupção que as pessoas confundem não foi uma disrupção, na verdade, foi uma promoção. O Banco Inter fez promoção e continua fazendo promoção. Então, ele não tem serviços diferentes, serviços que agreguem um valor diferente. Como, por exemplo, a disrupção. E muitas vezes a disrupção, ela nem é uma disrupção da invenção em si, ela é uma disrupção regulatória. Como, por exemplo, o caso do Uber. O Easy Taxi surgiu 2 anos antes do Uber. Mas o Uber hoje é o cara vencedor e foi disruptivo. Por quê? Porque ele pegou o cara que não tinha licença de táxi e falou, agora você virou um táxi. Então, nem isso o Inter tem, no caso. O Inter, na verdade, ele só tem realmente promoção. E é daí que vem a parte do nosso ceticismo. Um trabalho que eu fiz para justamente comparar as ofertas foi abrir conta em todos os bancos digitais que surgiram por aí. E wallets e tudo mais. Tudo igual? Tudo muito parecido. Muito parecido. Então as pessoas falam, poxa, mas o Banco Inter tem uma vantagem no câmbio. Você entra lá no BS2, o BS2 faz um trabalho bom no câmbio também. Você entra pelo Banco Rendimento, o Banco Rendimento te manda dinheiro diretamente, para quem é youtuber e recebe lá fora, por um câmbio justo, uma taxa baixa também. Mas o Banco Inter não cobra TED. Se você fizer 10 gastos no Banco Neon, você também não cobra TED. Você também não paga nada pela TED. Pô, mas o Banco Inter te dá um cartão de graça. Eu tenho um cartão do original, Black, de graça também. Pelo que eu gasto, pelo meu gasto nele, eu não pago nada e tenho cashback, que o Banco Inter não tem. Mas o Banco Inter te dá rebate em cima dos fundos que você investe. Legal. Os distribuidores devem estar querendo matar o Banco Inter, né? Porque isso é só uma voadora nos peitos deles. Então, assim, realmente o que ele fez foi atacar o mercado com promoção. Quer complementar, Renato? Eu concordo com isso. Eu acho que o que eu vejo de valor no Inter é que ele é o first mover, né?
Então ele é o pioneiro, é o first mover, e é o seguinte, ele é o first mover numa coisa que sempre foi meio tabu. Que assim, banco não cobrar tarifa, banco dividir o rebate com o cliente, banco não sei o quê. Então, se você levar isso em consideração, eu acho que pode ser que tenha um valor aí, que é o valor de fazer isso primeiro que os outros e, pelo que eu entendo, numa estrutura de custo, ele mesmo, operacional, muito baixa. Então, eu acho que se você comparar com o custo do Itaú, por exemplo... Mas mais ou menos, assim, porque o banco não tem agência, só que no final das contas, o que o cliente precisa é atendimento. E aí o banco tenta fazer um atendimento massificado, e ele não consegue. Aí eu concordo, você paga mais barato no banco para não ser atendido, você paga um pouco mais caro, uma tarifa no banco para você ter um atendimento melhor. Só que, por outro lado... se você olhar a despesa de pessoal do Banco Inter, cresce num ritmo alucinante também. 30% ano contra ano. Quer dizer, para fazer esse atendimento online, mais para fazer toda a parte de desenvolvimento e tudo mais, o banco precisa, vamos dizer, o backbone dele é pessoas, ele precisa crescer quase na mesma velocidade que ele cresce a base de clientes. Então, o call do Banco Inter é lá na frente, esse cara vai monetizar a base. Aí, o nosso ceticismo no dia que esse cara tentar monetizar a base sai correndo. Porque nesse momento você já tem a oferta de vários outros bancos com a mesma facilidade de abrir a conta, te oferecendo nada. Então, esse cara, o sucesso dele, na verdade, é a prisão dele. Ele vai ter que ser um banco que não cobra tarifa a vida inteira. Você acha que o banco digital, esse mercado vai ficar igual das maquininhas tá hoje? Eu acho que ele já está caminhando para isso. Eu fiz essa comparação no Twitter e tomei muita porrada, viu? Vou ver seu Twitter aqui, você toma porrada. Mas eu dou porrada também. Eu não tomo, não. E aí é só assim, é uma questão de valuation mesmo. Eu acho isso que eles estão fazendo um serviço pra gente. Eu acho o que eles fizeram com o app muito legal. Eu, como cliente, sou muito feliz. Isso que as pessoas confundem, né? É ótimo como cliente, mas para um acionista não é tão bom assim, é ruim. E aí o valuation que o banco atingiu em cima dessa conta do valuation por cliente, que é essa conta que a galera faz, pra gente não faz o menor sentido. Bom, gente, eu preciso terminar esse segundo bloco, mas antes, 30 segundinhos, me expliquem 2 shorts que vocês têm em comum, que é a Raia Drogasil e a Natura. Raia Drogasil e Natura. 30 segundos, Renoir. Por que short em Raia e Natura? Bom, Raia eu acho que é o mesmo case de concorrência. Esse é um mercado que se você andar em qualquer lugar, em qualquer cidade do Brasil, tem uma farmácia em cada esquina. Quem dá os maiores descontos são os laboratórios. Então, não tem nenhuma diferenciação. Você compra na farmácia que está mais perto de você naquele momento. Eu concordo 100% com ele. É uma questão de concorrência e valuation. É um setor extremamente competitivo, onde o cara não tem marca, onde ele vende produtos de terceiros. Então aproveitando para complementar, a ação saiu de 50 para 75 aí nesse curto prazo. Aumentou o short, foi aí que você montou o short. Como é que você vê essa alta aí no curto prazo? A gente teve a felicidade / sorte de reduzir lá embaixo, continuamos short e estamos esperando passar o resultado do segundo TRI, que a gente acha que vai vir bom, para poder voltar a aumentar. E vem bom pelo trade de estoque em função do reajuste de medicamentos, provavelmente. Se não for, e uma coisa falando aqui, honestamente, a gente não tem vaidade nenhuma. Se por acaso a empresa der sinais de que ela vai conseguir atingir aquela margem EBITDA de 10% que todo mundo modela, a gente vai sair correndo do short. Mas, na nossa opinião, a margem de equilíbrio dessa empresa, desse setor, é muito mais baixo. Eu também tive sorte de ter que reduzir, porque eu queria fazer um outro short, então eu tive que reduzir. Mas esse é um negócio que estruturalmente eu acho que é bom ficar vendido. E para finalizar, Natura. Vocês dois estão shorts. 30 segundinhos. Por que short Natura? Cara, Natura é, de novo, esse negócio da sinergia que está precificado aí, eu não acredito que vai acontecer. A empresa está muito alavancada. Esse setor também é um setor que tem bastante concorrência. Só você ver aí quanta concorrência tem. Me parece que toda a agenda do governo é de abertura comercial, etc, etc, o que vai facilitar muito e baratear muito a concorrência, a importação, etc. Eu não vejo nada demais nessa empresa. Acho que todo esse estardalhaço que fizeram do 27 até os 60 foi assim, fogos de artifício. É um artificialismo, isso aí vai se corrigir e esse negócio vale metade do que está hoje.
Rapaz, a gente tá tomando uma prejota nesse short Natura, cara. Porra, tá arrancando o nosso coração. O fundo tá bem, pelo menos. O resto tá compensando. A vantagem de ter muitas posições é essa, né? É que uma compensa a outra e tal, e às vezes o short desse que foi ruim. Mas por que a gente já tava short Natura? Eu vou cair, posso cair aqui no equívoco de falar uma besteira, mas eu li um relatório de 2011, se eu não me engano, do UBS, que mostrava que em todos os países desenvolvidos, venda direta desaparece ao longo do tempo. É substituído pelo varejo tradicional, pela loja. E aí uma coisa que a gente percebeu na Natura, muito interessante, é que nos anos ruins, que a produtividade dos vendedores começou a cair e tudo mais, quer dizer, as vendas diretas começaram a desacelerar, ela correu para montar uma base de lojas. Ela começou a experimentar ir para lojas, o que está condizente com essa teoria que a gente leu lá atrás. E aí, a venda direta é muito boa para a empresa, é muito rentável, né? Gera uma rentabilidade muito alta em cima das vendas. Mas a operação de loja, além de complicada, ela é uma operação com retorno sobre capital investido muito mais baixo. Então, o que a gente viu na Natura foi justamente uma queda constante ao longo desses anos do ROIC da empresa, do retorno sobre capital investido, fruto desse movimento que terminou com a compra da Body Shop. Então, a Body Shop é um elefante que a L'Oréal, se não me engano que era a dona dela, não conseguia operar, era horrível, e a Natura, que não tinha experiência em varejo, que estava começando a engatear nisso, assumiu esse pepino e falou, vem cá que eu vou operar. Isso pra gente, essa combinação de ROIC declinante com a absorção de uma empresa complicada e um valuation que estava ainda muito alto em múltiplos, você olha em múltiplos hoje, a Natura está no high ever em múltiplos, com uma combinação de crescimento mais baixo e ROIC muito menor, o que pra gente é um dissenso, não faz sentido nenhum. Então essa foi por causa disso que a gente montou lá atrás. A compra da Avon, na nossa opinião, vem para coroar tudo isso. Não, só piorou. Só piorou, exatamente. Só que o papel foi na direção contrária por uma questão técnica, na minha opinião. Teve um short squeeze cruel. A gente suou pra caramba lá pra renovar o short. Não tem aluguel, entendeu? E aí eu vou falar mesmo, hein? Tem muito fundo por aí que puxa papel para marcar cota. E esses caras escolhem essas coisas que a liquidez é meio confusa, que não tem aluguel e não sei o quê. E esse short squeeze acontece. Agora, isso a Globo não mostra. Isso a Globo não mostra. Geralmente tem um doador grande, que geralmente é um cara da própria empresa, e aí vai chegando perto do outro, que a gente tomou squeeze. Olha que coincidência. Raia Drogasil, o resultado, quando piorou, o aluguel desapareceu. Ou seja, na nossa opinião, devia ser alguém da empresa, algum dos sócios controladores que dava ação em aluguel, e aí resolveu falar, não, vocês não vão shortear minha ação. E aí a gente pagou um aluguel caro durante um tempo. Natura, como era uma troca de ações, era importante que a relação fosse boa para a própria Natura. Então fazia sentido os controladores, se eram eles, é tudo hipótese, doando ações, puxar as ações para poder fazer isso. Agora o aluguel está voltando e a gente acha também que com o tempo essa ação vai corrigir. Bom, não sei se vai ser o melhor stock picker, mas com certeza vai ser o mais longo. Esse segundo bloco foi longo. Talvez o mais polêmico. Porém, muito legal. A gente vai dar uma pausa de um segundinho e na volta a gente faz aquele ping-pong capcioso com os nossos convidados. Um segundo, a gente já volta. Esse é o Stock Pickers, com a apresentação de Thiago Salomão. Terceiro e último bloco do Stock Pickers, episódio número 10, a Era dos Gestores Twitteiros, parte 2, com Renoir Vieira, da Pacific Investimentos, e Luiz Fernando Alves Júnior, da Versa Asset. Nesse terceiro bloco, é aquela rodada de perguntas e respostas capciosas. E, bom, vamos deixar a resposta para uma palavra ou uma frase, para a gente ter um tempo bom para poder fazer várias perguntas para vocês, meus queridos gestores. Queria começar com uma já bem simples. O fundos multimercados, vocês acham que vale a pena investir ou não? Depende da vol. Também concordo. Com volatilidade abaixo de 3%, de jeito nenhum, corre. Com volatilidade ali acima de 8%, que nem o nosso Versa Tracker, recomendo. O Versa Tracker é vol de 8% e qual o outro fundo Versa que é? O Versa Long Bias, o Flagship, é ali em torno de 40%. 40%, é uma vol tranquila, né? Para quem gosta de emoção, é um prato cheio. Bom, nessa área de fundos multimercados, Apple, Xavier ou Stuberger? Stuberger é o ídolo de uma nação. Stuberger. Apple ou Xavier?
Xavier é um ídolo de uma nação tesouraria. Então, no ranking aí de vocês, é Struba, Xavier e Apple em terceiro. Pô, não dá pra pôr o Breda? Ah, dá pra pôr, né? Que o Breda é fundo de ações, né? O Breda tá nos nossos corações, é o precursor do Twitter. Vocês tinham que falar dele, né? Mas do mundo de fundo de ações, algum acima do Breda? Tá difícil. Tem muita gente boa aí. Mas tem gente boa. Então vamos até mudar a pergunta. Um fundo que não seja o seu na Versa, nem o seu na Pacific. Um fundo para investir. Gauss. Eu botaria lá no Real Investor, Real Investor? Do César? com o nosso amigo César. Pô, um abraço para ele. Mandou muito no programa aqui sobre Warren Buffett. Agora, mais importante que saber qual o melhor gestor que vocês têm é qual a melhor página de humor que vocês seguem. Melhor rede social. Exatamente. Tio Rico ou Faria Lima Elevator? Tio Rico. Tio Rico. E vocês imaginam quem é esse cara? Eu já tentei chamar ele pra cá. Acho que vai ser Ele vai vir impossível. ainda. A gente vai crescer, ele vai vir. Talvez a gente que vai falar, não vou pensar, tio. Beijo grande pra você. Beijo grande. Vamos pensar. Um livro. Rápido devagar. É o livro de macroeconomia aplicada de um cara que chama Robert Gee. E ele fala muito sobre investir em ciclo econômico, o que é bom você comprar em cada ciclo e tal. Então é muito legal. Se vocês não fossem gestores, o que vocês seriam? Instrutor de esqui no Clube Med. Que específico. Eu tive umas Sabe qual aventuras clube aí. médico? Qualquer um da Europa. Eu tive umas aventuras aí no esqui que são histórias para outro episódio. Seria pesquisador, provavelmente. Uma frase. A brincadeira que a gente faz lá na Versa é que a filosofia do Versa foi escrita pelo filósofo 50 Cent. Get rich or die trying. É uma frase Excelente frase. genial. Eu Dá acho pra tatuar essa daí. nada mais sincero. Se eu tatuasse frases idiotas, eu tatuaria essa com certeza. Mais uma, né? Eu citei aquela do Niels Bohr e eu acho que realmente traduz o que a gente tenta fazer todo dia, que é saber o futuro, né? E a frase é aquela que é muito difícil fazer previsões, especialmente sobre o futuro. Agora uma pergunta sem medo de ferir o nosso ego, Renatão. Qual tweet que vocês fariam agora sobre esse programa? Do caralho, mano. Animal, muito bom. Mas junto com o link lá, né? Do podcast, por favor. Vamos, quando tiver eu já vou publicar aí, fazer propaganda. A melhor pessoa que já bloqueou vocês no Twitter? A melhor? A melhor pode ser carregada de ironia. Eu só tive um episódio. E eu não considero que seja a melhor pessoa, então já não dá pra responder. Não, Então se for a única, pode ser também. Ah, tá. Então, Brasil Equity. O que foi o que deu o nome ao programa, né? O Stock Pickers, porque antes ele era Stock Picker. Foi dele que você tirou essa... Não tirei dele, mas ele mudou o nome pra Stock Picker na mesma semana que a gente lançou o Stock Picker. Polêmica. Não, mera coincidência. Aliás, um abraço pra ele que é convidado pra vir aqui, só não veio porque mora em Curitiba, nasceu a criança dele. Mas não fizeram as pazes ainda, Renoir? Não, eu tenho que considerar... Já que o programa foi inspirado nele, eu tenho que começar a pensar na minha participação aqui, hein? Não tem. Como assim, Renoir? Na próxima vez você vai estar aqui junto com ele. Vamos sim. Alguém que te bloqueou, Luiz? Não lembro de ninguém específico, mas já tomei bloco de vários petistas com prazer. E o melhor tweet que vocês já viram nessas trocas de farpas do mercado, a melhor ofensa, o melhor xingamento que alguém já fez no Twitter, você fala, nossa, eu queria ter feito esse tweet. Essa pergunta É muito difícil? Muito. É impossível? Não. Eu queria ter feito um tweet que eu vi do Renoir aqui, revelando aos brasileiros que uma TED no Itaú é mais cara do que uma Mac oferta. Essa foi legal, né? Esse foi excelente. Não, eu acho que a coisa mais assim, que criou mais polêmica e que eu fui bem xingado aí e tal, foi esse post do Itaú. Então, vamos voltar à pergunta, falar o tweet que você acha que mais polemizou, acima do que vocês imaginavam, e até pensar, nossa, será que eu apago? Será que eu volto atrás? Com certeza foi meu call pra shortear Itaú. Com certeza. O Twitter mais polêmico que eu fiz foi um falando que a gente teve um lapso de primeiro mundo quando, na época do Temer, que tinha reforma e tudo mais, e agora a gente voltou a ser a mesma porcaria de sempre com o Bolsonaro, porque as reformas não engatinhavam, e o Temer tava solto. Nossa, esse daí o que gerou de repercussão, recebi o WhatsApp, você não pode falar uma coisa dessa, não sei o que, blá blá.
Mas eu tava mentindo? Pior que não. E dessa forma, então, encerramos o Stock Pickers número 10. Gostaria de agradecer a presença do Renoir. Muito obrigado, Muito Renoir. obrigado, foi um prazer. O prazer foi todo nosso. Luiz, muito obrigado. Eu que agradeço, foi muito legal. Obrigado mais uma vez pelo convite. Que isso. Estamos com as portas sempre abertas para ouvir as análises e tweets verbalizados de vocês. Renatão, sempre dando um show. Muito obrigado. Camilinha, valeu pela força de sempre. Pessoal, na semana que vem tem Expert 2019. Estaremos lá, eu vou dar algumas palestras, alguns eventos lá e vai ter programação especial do Stock Pickers lá. Nesse dia que eu tô gravando, ainda não sei exatamente o que vai ter, mas certamente vai ser muito legal. A gente se vê na semana que vem com mais Stock Pickers. Um abraço, tchau!